Eu prometi para vocês que ia trazer essa informação em relação à visita do Zelensky. Eu te trago algumas fontes da diplomacia que estão confirmando que o governo do Brasil e o governo da Ucrânia estão em negociações para uma possível visita do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky aqui no Brasil. O embaixador da Ucrânia em Brasília, Melenki Adri, confirmou que os diplomatas estão tentando viabilizar essa viagem do líder ucraniano. O Zelensky e o Lula se encontraram pessoalmente pela primeira vez em Nova York, nos Estados Unidos, durante a Assembleia Geral da ONU no último mês de setembro. A reunião foi considerada um grande avanço nessa relação entre os dois países após o governo brasileiro receber o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, no mês de abril. O que representa essa visita do Zelensky no Brasil, Mano Ferreira, ou a possível visita do Zelensky no Brasil? Representa um avanço na retórica do Lula de equilíbrio nas relações entre as duas partes do conflito. Mas, enfim, todo mundo sabe das minhas críticas à postura que o Lula tem tido, porque não se trata de um conflito igual. A Rússia invadiu a Ucrânia, né? Então, a Ucrânia é a vítima, né? Você tentar igualar a vítima e o agressor é um absurdo. É como tentar igualar o estuprador e a mulher estuprada. Não faz nenhum sentido. Mas a retórica do Lula sempre foi de tentar igualar as duas partes para se colocar como um mediador. Se o Zelensky vem, ele vai poder dizer que, olha, eu recebi até o Zelensky aqui, então... ganha o discurso. Exato, ganha o discurso do Lula. Muito bem. Nelson, você concorda com o Mano? Concordo. Só seria bom se desse encontro saísse algo positivo para a solução da guerra, que a gente não vislumbra possibilidade nenhuma. Não seria com a visita do Zelensky no Brasil que a coisa lá iria melhorar. Serviria muito mais para a utilização política da foto com o Zelensky, do Lula com o Zelensky. Eu acredito que não tem muita diferença prática, tem muito mais diferença política pró-Lula nesse caso. O que foi, Pepe? Um ponto importante. Eu lembro quando teve a Assembleia Geral da ONU, quando o Lula foi encontrar o Zelensky, né, numa das reuniões oficiais do governo brasileiro, eu falei aqui abertamente que seria o primeiro passo, né, de uma possível mudança de posicionamento do governo brasileiro. As pessoas aqui me crucificaram, falaram que isso era um absurdo, isso é impossível acontecer. A gente está vendo agora, nessa possível visita do Zelensky no Brasil, né, o segundo passo dessa mudança e maior neutralidade do governo brasileiro em relação à guerra Rússia contra a Ucrânia, né? Ou seja, as coisas na política exterior, na política internacional, se fazem de forma paulatinamente. Mas então, tem uma outra coisa boa também. Seria uma oportunidade, Paulinho. Oportunidade para o Zelensky explicar para o Lula, olha, conflito lá mais ou menos assim, ó. A Rússia que invade, nós que somos vítimas, viu, Lula? Mas já teve essa conversa. Mas um ponto adicional é que o Zelensky pode fazer um pronunciamento para a imprensa brasileira, o que aumenta o constrangimento para o Lula caso ele insista em tentar igualar as duas partes do conflito. Agora, uma questão também que eu acho importante, né, que é um ponto subjacente, alternativo, né, é que o Zelensky foi o maior perdedor dessa guerra Israel contra Hamas. Logo, o Zelensky está procurando, né, o holofote. Está precisando ele está procurando o holofote. Exatamente isso. Então, ou seja, um ponto. Zelensky também está precisando voltar para o cenário. Exatamente. Que até tentou ir para Israel, não conseguiu. Ele quer se juntar, tipo, esse eixo que está hoje Estados Unidos e a Europa toda, contra o outro eixo. E aí tem que ver o posicionamento do Lula com essa questão, porque é também um pouco arriscado o que ele está fazendo, porque do outro lado ele pode perder a perna que ele está tentando montar na Rússia. Então você tem que... Deixa eu só receber quem nos acompanha pelo rádio. Turma, são 10 horas e 53 minutos. Para você que sintonizou agora na programação da Jovem Pan através do rádio, a gente está repercutindo aqui uma possível visita de Volodymyr Zelensky, presidente ucraniano, aqui no Brasil, segundo fontes das relações internacionais, do Ministério das Relações Internacionais e do Itamaraty. Há essa possibilidade e há uma articulação vigente do governo brasileiro para tentar fazer com que essa visita aconteça. Quem que tinha? Eu só ia dizer que pode ser também uma preparação de terreno do Lula para justificar uma futura visita ao Putin, que é algo que o Bolsonaro fez às vésperas da guerra. O Lula já recebeu, não o Lula pessoalmente, mas o governo brasileiro recebeu o Sergei Lavrov, que não é a principal autoridade da Rússia, né? Então,
pode ser que seja uma preparação de terreno para depois o Lula visitar o Putin e dizer, não, mas eu recebi os alunos. Será que o Lula vai ver fertilizante lá também? O que você acha? Mano, não faz sentido essa tese sua, porque agora o foco está na guerra Israel com o Hamas. Né? Lula não vai perder tempo na busca por protagonismo dele, né? Inclusive a vontade dele de ter o Nobel da Paz, e ir para a Rússia nesse momento. Eu não estou dizendo nesse momento, preparar o terreno para uma futura visita. Você tem planos para o ano que vem? Tem muitos planos para o ano que vem. Pois é. O Lula está montando os dele também, meu querido. Livre-arbítrio. Miriam Spritzer. Eu concordo com o PP. Eu acho que é uma das primeiras vezes no programa que eu vou concordar muito com o PP em relação ao momento histórico, gente, estou emocionada. Em relação a isso, é uma forma de tanto Lula quanto Zelensky chamarem a atenção aí de estar no momento nos holofotes, né? Eu acho que, sinceramente, isso vai ser um encontro que, se acontecer, não vai ser comentado mundo afora. Vai ser um encontro totalmente paralelo para ter a oportunidade de foto, que são dois, vamos dizer assim, dois políticos carismáticos que gostam de se comunicar para o seu povo e para a mídia, e a mídia gosta que eles se comuniquem assim, e a mídia e o povo também gosta, e não vai ser um encontro que vai mudar muito a posição do Brasil em relação à guerra Rússia e Ucrânia, não vai mudar a situação do Zelensky na situação da guerra dele, nem na situação dele internacionalmente, e realmente é uma forma de ele estar dentro de algum diálogo internacional, porque nesse momento, como a gente já falou aqui inúmeras vezes, né, que o Zelensky foi o maior perdedor dessa crise do Oriente Médio. Então, vai ser, se acontecer o encontro, é um encontro que vai ser uma foto lindíssima para os dois terem, que dependendo do lado que acontecer o final dessa guerra aí entre Rússia e Ucrânia, pode abrir portas ou fechar portas, mas que não vai afetar de forma alguma, nem ter algum impacto muito importante geopolítico. Agora, o Avi matou a história, né, Rabino? Porque o Zelensky, assim, ele tá numa sede de aparecer nesse momento, porque realmente o que a Miriam disse é verdade. Teve uma perda de notícia, de imagem, de foco midiático absurdo. Ninguém mais fala da Rússia e da Ucrânia. Ninguém mais não é nem aparecer por aparecer, né? Vale dizer que a causa do Zelensky é muito justa. É tentar preservar a soberania do seu país, que foi invadido por uma das maiores potências nucleares e militares que existem no planeta. Mas, mano, não tem pauta, não tem olhar. E em contrapartida... eu acho... Pode falar, Rabino. Eu acho que assim, a guerra Rússia-Ucrânia, desde o começo... Microfone, Rabino. Desculpa. A guerra Rússia-Ucrânia, desde o começo, ela não tem muita explicação e não tem pauta. Só que as pessoas acharam que ia durar menos. Mas assim, se alguém perguntar assim, qual é o ideal por trás, né, da Rússia e da Ucrânia, ninguém sabe explicar até hoje, né? Não tem um idealismo, digamos assim, por trás. Então é algo que ficava se repetindo nas notícias, mas não é tão interessante, eu acho, quanto essa guerra... E não tem o nível de ódio que existe na guerra entre Israel e Hamas. Acho que você falou isso. Mas morrem mais pessoas... O nível de ódio é muito superior. Morrem mais pessoas nessa guerra hoje da Ucrânia do que morre em Israel, e está tudo bem. Mas tem um ponto em comum entre as duas guerras, que é uma preocupação do lado de lá, que seria uma participação norte-americana muito próxima no território, né? Assim como os Estados Unidos seria um parceiro da Ucrânia, se a Ucrânia for admitida na OTAN, enfim, muito próximo do território russo, assim como os Estados Unidos tendo no território de Israel ali uma grande importância, relevância em um território cercado ali por inimigos, vamos dizer assim. Esses são dois pontos que unem. E outra coisa muito interessante, Paulinho, apesar do conflito em Israel ser um território muito menor, comparado à invasão russa na Ucrânia, é uma guerra que pode escalar, ter um potencial de envolver outros países globalmente imensamente maior do que o conflito guerra. O último elemento de união é que o Zelensky é o único chefe de Estado judeu fora de Israel.